Fala galera, tudo na paz? Jorgito aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vídeo de iluminação criativa para vídeos, iluminação criativa para os seus vídeos do YouTube, iluminação para vídeos em geral. E eu quero fazer uma espécie de tutorial mais review, trazendo para vocês tudo sobre as minhas novas iluminações, a minha nova luz principal, que é uma Sokani P25, que é uma luz de LED, uma key light oficial muito utilizada por streamers, e também algumas outras iluminações, como os bastões de LED que eu comprei e outras coisinhas que podem fazer total diferença no seu setup. E claro, mostrar pra vocês como é que a gente faz pra sair disso pra isso aqui. Se você gostou dessa iluminação, quer saber como é que a gente criou tudo isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários e, claro, recomendar o que você gostaria de ver por aqui também. Sempre lembrando que o item de tudo que eu vou falar nesse canal vai estar escrito aqui pra vocês, vai estar aqui na descrição, logo no comecinho da descrição, todos os links. Sempre lembrando que comprando por esses links, vocês me ajudam diretamente a manter mais conteúdos aqui pro canal. Eu não tenho patrocínio de ninguém, então todos esses itens foram comprados pra eu melhorar meu setup e, óbvio, fazer o teste e recomendar pra vocês, e aí vocês tirem as conclusões de vocês se vale a pena ou não o investimento. Beleza? Então, sem mais enrolações, agora, nesse momento, eu vou apagar todas as luzes e a gente vai montar uma por uma. A gente vai descobrir uma por uma como que a gente chega nesse resultado final aqui. Beleza? Então, vamos ver agora como é que a gente chega nisso aí. Então vamos lá, rapaziada, agora com as luzes todas apagadas, eu vou começar ligando pela ordem de prioridade, ok? A gente vai começar ligando a nossa key light, que é uma luz que fica, que é a key light, como diz, luz-chave, né, ou luz principal, que foi a minha principal aquisição no canal, que agora se trata de um LED da Sokani, o modelo P25, é um modelo fantástico, pra você ter uma ideia, ele tem variações de iluminação de 2500 Kelvin até 8000 Kelvin, ou seja, deixa a luz tanto bicolor, né, que é a luz fria ou a luz quente, e por conta do espaço do meu quarto, como vocês já conhecem, é um espaço bem menor, eu não tô utilizando nem 40% da capacidade toda de luz. Então, nesse momento eu vou ligar a minha key light, que tá posicionada a mais ou menos 45 graus pro lado direito do celular, né, posicionado pro meu braço esquerdo aqui. Então, se liga só. Essa aqui seria a luz principal, caso eu tivesse apenas ela, não tivesse mais nada ligado no fundo. A minha key light, como disse, é uma luz principal. Eu tô utilizando ela em 30%, mas eu vou mostrar pra vocês nos exemplos depois aí o que dá pra fazer com ela, como aqui o espaço que eu tenho de distância dela em relação ao meu campo de gravação, eu deixei ela bem mais baixa para que ela fique uma luz bem difusa, uma luz bem soft, que é esse efeito que eu quero trazer. Eu não quero uma luz dura no meu rosto, quero uma luz bem soft. Na frente desse LED, né, que já é um LED muito suave, ainda tem uma softbox quadrada da Ambitful, que eu coloquei ela, e ela tem, além da tela branca convencional, ainda tem uma redinha, né, tem aquela redinha quadriculada na frente que faz com que a luz fique ainda mais soft. Então, essa aqui é a minha key light, é a minha luz principal, ficando na minha esquerda a 45 graus, ok? Nesse momento, vocês estão percebendo que a gente tem um fundo bem escuro, mas também eu tenho uma sombra, né, que divide o meu rosto. Então, eu tenho aqui a parte que a nossa key light principal ilumina, que ela fica bem posicionada aqui no meu lado esquerdo, mas você pode deixar escuro assim, mas eu confesso que eu gosto do efeitinho de trazer uma sombra bem suave aqui do meu lado. Essa luz que faria essa sombra suave se chama Fill Light. É uma luz de composição, que é para ela poder deixar mais visível todos os campos, né, todas as partes do meu rosto, mas aqui eu não vou ligar uma luz forte. Inclusive, a luz que eu vou ligar aqui é a minha antiga luz principal, a minha ring light de 26 centímetros, que custa menos de R$80. A luz, a Fill Light, ela não necessariamente precisa ser uma luz muito foda, principalmente se você tiver móveis brancos ou uma parede branca, ela ajuda bastante a luz ficar bem soft, bem difusa. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu tô utilizando ela um volume, vamos dizer assim, né, uma composição acima da iluminação mais fraca dela, já que ela tem o aumento e a redução de iluminação, dá pra deixar ela bem forte. Por exemplo, eu posso deixar ela uma luz extremamente forte, né, aqui na capacidade máxima dela, que é a capacidade que eu usava quando eu usava ela como luz principal, mas não é o efeito que eu gostaria de criar. Eu quero utilizar o efeito que aqui, por exemplo, é a luz mais baixa, e eu quero utilizar ela 2 níveis acima da luz mais baixa para fazer uma sombra bem sutil no meu lado direito, ok? Então aqui nós temos a luz principal, que é a key light, e temos aqui a fill light, fazendo essa composição no nosso rosto, mantendo uma sombra, mas uma sombra um pouco mais branda, beleza? Agora
eu vou ligar a nossa luz de back, que é a luz de composição, que é que vai dar cor no fundo. Vai trazer essa parede bem escura que vocês estão vendo aqui, uma cor que eu escolhi, que é a cor roxa, ok? Eu sempre trabalhei com a cor azul, mas eu resolvi experimentar e começar a gravar com uma mistura de cores do roxo com o rosa ali para tentar chegar numa cor que me separe ainda mais do fundo. Então, nesse momento eu vou ligar a nossa backlight, a luz que fica no teto, que é uma luz da Positiva RGB, super maneira, custa menos de 50 reais e é um investimento que vale muito a pena. Então, se liga só. Nesse momento, rapaziada, como vocês podem observar, se a gente quisesse parar aqui com a iluminação e ficar só com esses dois pontos de luz e a nossa luz de back, já seria um excelente setup, porque aqui eu tô trazendo a iluminação no ponto principal, que é eu que tô me comunicando com vocês através da minha key e da minha fill light, e ainda eu tô tendo uma corzinha no fundo trazendo uma diferença. Mas se vocês observarem bem, ainda é um fundo escuro e eu não tenho uma separação dele, né? Parece que é tudo muito junto. Isso acontece por quê, rapaziada? Quando você grava com o celular, que é o meu caso, que gravo com o iPhone 8, por exemplo, os celulares não costumam trazer, e hoje ainda não trazem com qualidade, a possibilidade de você desfocar os objetos que não estão em detalhe. Por exemplo, aqui você tá vendo uma imagem que tudo que você tá visualizando no campo de visão, além de mim, tá em destaque, tá sendo focado. A maneira melhor de você criar essa diferença de fundo é quando você cria a hair light, ou a luz de recorte, que você vai colocar ela separando você de todos os objetos que estão a partir do back. Então, se liga só que agora eu vou ligar a luz de recorte, que vai fazer essa divisão de cenário da minha imagem pro fundo que a gente tá ligando agora. Então, se liga só. Conseguiram perceber a diferença que o fato de eu ligar essa luz cria no meu ambiente como um todo? Nesse momento, vocês estão me vendo em destaque através da minha key light, estão vendo a minha luz, a minha sombra do meu lado direito através da minha fill light. Vocês estão vendo também a cor do fundo da minha backlight, só que de uma maneira diferente agora. O meu fundo e a minha imagem, que é o que está em destaque para vocês na câmera, agora ganha uma separação. Ele cria uma espécie de cenário artificial que cria essa noção de profundidade que você está vendo na imagem agora, simplesmente pelo fato dessa luz conseguir me recortar desse fundo, me recortar da cama que está aparecendo aqui atrás, me recortar da cortina, me recortar das peças que estão na parede ali. Tudo isso a partir do momento que você faz esse recorte. Essa luz de recorte, você pode brincar com as coisas dela, você pode fazer... Eu particularmente gosto de usar a cor amarela, né, a cor quente, para criar esse destaque maior, mas eu poderia estar utilizando uma luz azul, uma luz roxa, uma luz verde, eu poderia estar usando infinitas cores e ela tá exatamente em cima de mim, iluminando em linha reta aqui, na verdade, numa posição de aproximadamente ali, creio que mais ou menos o ângulo de uns 90 graus, por conta de um difusor, né, de um limitador de campo de iluminação que esse bastão costuma trazer. É um bastão da Ulanzi, o modelo VL119, que eu criei com um papelão. Eu peguei um papelão, eu criei um ângulo que eu gostaria, simplesmente envelopei ele com papel contact e coloquei ele limitando qual raio. Isso porque, gente, o bastão, por conta dele ser redondo, quando você liga ele, ele cria uma iluminação em 180. Consequentemente, se eu deixasse esse bastão por conta do tamanho do meu quarto, sem essa difusão, sem essa limitação da onde vão os feixes de luz, eu muito provavelmente perderia a textura que eu tô tendo ali, que esse roxo, ele ficaria um roxo muito mais fraco e você possivelmente não vai conseguir criar um cenário bem difuso, bem separado, que é o que você gostaria de criar. Agora, literalmente, eu poderia parar aqui, mas vamos supor que você tem mais uma iluminação, como é meu caso, que tenho dois bastões da Ulanzi que foram comprados propositalmente e você queira deixar essa luz do fundo mais colorida, uma cor mais forte, mas ainda te mantendo separado dele. Se liga o que dá pra fazer colocando um bastão posicionado exatamente atrás de você, que é o objeto central da cena. Dá uma ligada. Percebeu que agora o fundo ele ganhou bastante destaque e o roxo acabou misturando com o rosa e criou uma textura bem agradável aqui atrás de mim? Você continua vendo a minha hair light bem separadinha, bem delimitada aqui, minha key light, minha fill light muito bem definidas, todas iluminando o meu rosto e criando esse cenário meio que 3D, tirando, né, a limitação do celular de não conseguir desfocar o meu fundo, mas sim podendo valorizar o meu fundo da maneira correta, mas também colocando foco no objeto central, que nesse caso sou eu. Então aqui a gente tá conseguindo criar um senso de iluminação muito diferente. Mas vamos supor que você queira trazer uma iluminação extra, que você consiga iluminar essa parte aqui, ó, de cima, geralmente a metade aqui da sua testa, você cria uma iluminação para deixar toda a iluminação do seu rosto ainda mais preenchida. Aí você pode fazer de uma maneira muito simples, ligando uma iluminação.
exatamente na tua frente, colocando aqui, para ser bem sincero, num ângulo entre a câmera e a iluminação a mais ou menos 45, 60 graus, uma iluminação quente. Aqui eu coloquei uma luz que tá em 60 graus, que é a cor amarela, com uma intensidade de cor em aproximadamente 70%, posicionada exatamente no meu lado direito aqui, fazendo uma espécie de complemento da minha fill light. A minha fill light, ela preenche esse lado do meu rosto e esse lado do meu corpo, e essa luz serve para poder criar essa outra iluminação, deixando o meu rosto bem iluminado, mantendo as sombras de uma forma sutil, separando muito bem o fundo e ainda mantendo essa hair light. Sempre importante mostrar para vocês, por exemplo, que essa luz do fundo, vocês tendo um bastão RGB, vocês podem brincar e usar várias cores. Agora, por exemplo, eu vou colocar uma iluminação azul para você ver como é que ela fica. Esse é o resultado caso você queira misturar o roxo do teto, né, que faz essa composição de backlight, com o azul. Na minha humilde opinião, fica muito legal também, porque você cria uma espécie de degradê, né, começando de um roxo fraquinho, né, e aumentando a intensidade até chegar no azul, já que elas são cores vizinhas, cores muito próximas, e duas cores frias também, que você pode brincar e que vão combinar. É sempre muito importante, rapaziada, vocês se aterem ao círculo cromático de cores, vocês entenderem quais são as cores complementares, as cores que de fato podem trabalhar em contraste, cores que podem trabalhar utilizando as vizinhanças delas. Sempre importante entender que, quando a gente tá falando de círculo de cores, né, círculo cromático, você nunca pode misturar. Na verdade, nunca não é a palavra, mas não é ideal e não é normalmente muito agradável você misturar cores quentes com cores frias, principalmente quando a gente tá falando de cores vizinhas, ok? Então eu vou deixar aparecendo na tela pra vocês no cantinho como é que funciona esse círculo cromático, e vou deixar alguns links na descrição também para facilitar vocês que queiram entender um pouquinho melhor e saber como é que você pode escolher, entender quais são os graus das cores, poder brincar um pouquinho mais com isso. É claro, rapaziada, agora trazendo uma conclusão para vocês aqui já também, que essas cores de fundo e tudo isso são experimentos. Essas minhas luzes aqui eu posso fazer uma infinidade de situações. Eu posso apagar essa luz aqui, por exemplo, eu não preciso dela necessariamente, eu poderia talvez não ter a minha fill light, eu poderia, como eu mostrei para vocês anteriormente, nem utilizar essa minha luz aqui desse bastão que tá atrás de mim, não seria nem necessário caso eu quisesse criar, por exemplo, um cenário um pouco mais escuro, né, que eventualmente eu posso trabalhar com isso também. Ou se você quiser um cenário bem claro, bem iluminado, mas separando o objeto principal do plano do fundo, essa é uma forma muito interessante. Sempre trazendo para vocês que aqui eu tenho a minha Sokani P25, é uma key light muito utilizada por streamers por conta do formato dela. Geralmente ela é posicionada, para quem faz live, atrás da mesa, né, e fica posicionada em posições diagonais, normalmente na casa ali dos 45 graus também, mas não necessariamente utilizando difusor, ela fica já ligada direta, até porque ela não é uma luz que incomoda muito. Eu coloquei porque eu queria deixar ela ainda mais soft, então essa aquisição, na verdade, né, desse softbox quadradinho para ela seria apenas um plus, caso você queira criar esse cenário ainda mais soft do que a iluminação naturalmente atrás. Os bastões da Ulanzi, que são bastões com o modelo VL119, são bastões que eles vão da intensidade de 2000 kelvins até 7500 kelvins, se eu não estiver enganado, eu vou deixar aparecendo na tela para vocês. Ele tem mais de 24 funções de cores que você pode brincar com elas. São efeitos, efeito de sirene, efeito de pisca, efeito de transição, neon. Você pode utilizar as cores separadas como a gente está utilizando aqui agora. Você pode controlar a saturação, a intensidade de brilho, utilizar ela nas escalas convencionais, bicolor, enfim. Você tem uma amplitude muito grande para trabalhar com esses bastões. No caso da Sokani, ela é uma luz principal. Ela pode ser utilizada, por exemplo, como uma hair light, caso eu quisesse utilizar também, ou até uma composição de cenário. Mas por ser uma luz com uma intensidade muito alta, talvez seja um desperdício não utilizar ela para a função central dela, ok? Então aqui, para vocês terem uma ideia, como eu mostrei para vocês aí atrás um pouquinho, ela em 100% é realmente muito forte, e talvez você precise dessa intensidade muito forte caso você esteja num ambiente muito grande, né? De repente você trabalha assim como eu trabalho, fazendo vídeos e filmagens em ambientes fora do quarto ou fora do escritório que você grava, e às vezes você vai precisar de iluminações muito fortes. É sempre importante refrisar, né, e lembrar vocês que apesar de ser uma luz ali que custa na casa dos seus 400, 500 reais, ela não é uma luz melhor ou mais forte do que, por exemplo, as luzes utilizadas em um softbox, como o caso da Colbor, a CL60, caso das próprias luzes da
Capture, né, a Amaran, que são muito famosas e já luzes muito mais caras e profissionais, a gente aqui tá falando de uma luz que ela é ideal para ambientes internos, né? Ideal para quem utiliza e grava no escritório, grava num quarto, dá até para utilizar fora, mas não é o cenário mais indicado. Os bastões, a mesma coisa. Os bastões, eles podem inclusive ser utilizados para luz principal, inclusive no nosso vídeo da semana passada, que a gente fez o review do microfone da Boya do BYBM3011, aquele vídeo inteiro, ele foi gravado com um bastão como luz principal e um bastão atrás de mim, igual tá aqui agora, como luz de back, né? Então aqui a gente utilizou já no vídeo anterior, você já pode passar lá e ver como é que ficou utilizando, caso você não queira investir, por exemplo, numa Sokane P25, queira investir apenas nos bastões que são mais baratos. Pra você ter uma ideia, eu aproveitei a promoção do AliExpress, comprei esses dois bastões por R$240, então realmente foi muito barato, metade do preço da minha luz principal e me dando um leque de duas opções. Se fosse o caso, por exemplo, a indicação é muito simples. Se você tá começando agora, começando a gravar seus vídeos, o recomendado é que você assista o meu vídeo anterior, que eu montei um setup 100% custo-benefício mesmo, com luzes muito mais simples, utilizando a minha ring light como luz principal, ensinei como é que você faz um difusor para criar um softbox caseiro, mostrei também outras lâmpadas RGB que podem fazer essa hair light custando menos de R$30. Então existem soluções que, na minha humilde opinião, se você não vive disso, se você quer apenas fazer por hobby, você tá começando agora um canal, definitivamente não invista nessas luzes. Elas são luzes mais caras e são interessantes depois que você já tiver estudado bastante, entendido um pouquinho melhor o funcionamento das luzes, entendido melhor como é que você faz a melhor captação com o seu celular ou com a sua câmera, para aí sim você dar um upgrade. Agora, Jorge, tô começando o canal agora, tem dinheiro, quero investir. Aí, meu amigo, aí é 100% por tua conta em risco, você pode investir tranquilamente, vai ser um excelente investimento para começo de conversa. Aqui eu tô falando de uma realização que para muita gente pode ser pouco, mas para mim é muito, que é para poder colocar uma key light muito legal utilizando aqui, que realmente vai trazer a iluminação que eu quero, vai melhorar para eu fazer unboxings para vocês e também as produções que vão sair aqui no canal, que vocês vão acompanhar comigo, algumas simulações de comerciais que eu quero gravar, vários B-rolls e outras coisas mais. Então todas essas luzes são determinantes no meu caso do Jorge, que já trabalha com isso, mesmo que em começo de carreira, mas já trabalho e preciso ter alguns equipamentos um pouquinho melhores do que os equipamentos mais baratos. Mas o vídeo é isso, minha rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, eu tenha conseguido explicar de uma maneira rápida, né, de uma maneira breve, ou até mesmo que demorada, mas que vocês tenham conseguido entender como que cada luz se comporta, o que dá pra fazer com cada iluminação. Sempre lembrando vocês que, começando agora, comece da maneira que vocês têm. Eu comecei sem nenhuma dessas iluminações, apenas com a luz do teto, que é a luz do começo do vídeo, e aqui a gente segue progredindo e estudando, que é a recomendação. Estude, aprenda e se aprofunde cada vez mais na forma de você conseguir encontrar os melhores cenários com o que você tem. Para quando você tiver uma luz um pouquinho melhor, você já saber como posicionar, já saber um pouquinho melhor como extrair o melhor dela e ainda assim aprender para você poder dar um novo salto quando você chegar num softbox mais da hora, quando tiver uma câmera te gravando, como é o meu caso, que eu tenho um celular, quando tiver uma câmera oficialmente me gravando, enfim. Aproveite toda essa trajetória para você poder aprender e se desenvolver. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você chegou comigo até o final do vídeo, te agradeço e te convido mais uma vez a se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários, e indicar o que você gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos. E já aproveita e deixo duas dicas para vocês aqui, ó, a iluminação econômica, um outro videozinho também que vale a pena para você fazer gravações externas com microfones mais portáteis e outras várias paradas. Te vejo na semana que vem, meu muito obrigado, vou ficando por aqui. Tamo junto. Semana que vem tamo aí. Valeu.